a Luana fala sobre a importância de se acabar com o populismo, com o clientelismo, com o compadrio. Ela sempre fala muito isso, né? E o Sim. Alexandre também. E eu acho que seria interessante se vocês comentassem situações práticas, as suas de problema que você enfrentou isso. E o Alexandre, às vezes, contar um pouco mais para nós, ou comentar isso, ou então contar mais situações práticas do ranking, tipo essa que você falou, que a pessoa levantou e falou, negócio do ranking. Porque ela viu o problema e você tá com a solução. Sabe? Ela constatou o problema, está resolvendo com a liderança que ela propõe e tudo mais, e você está resolvendo com o ranking dos políticos. Eu acho bacana a gente fazer essa ponderação de problema-solução, problema-solução. Legal. Como é que é essa coisa do compadrio, do populismo, do clientelismo? Onde você viu isso na prática ali? Eu acho que tem Exemplos. diversos exemplos, deixa eu ficar próxima aqui, diversos exemplos, né? O Brasil, assim, começa pela forma como a gente acompanha e interage com os políticos. No Brasil, a gente tem aí as câmaras, né, municipais, os vereadores, e o vereador, ele acaba só pegando um exemplo muito prático de ponta, né, ali no município. O vereador, ele acaba sendo um representante dos órgãos públicos. Então, e eu comecei a me questionar o porquê que isso acontece, né? Que as pessoas pedem ajuda pros vereadores quando tem algum problema na família, ou não está conseguindo acesso ao SUS, por exemplo, né? Não está conseguindo marcar uma consulta, fazer um exame, ou ter um atendimento para um tratamento. Primeiro, vem da ineficiência, obviamente. De novo, também não culpo essas pessoas que vivem na margem, né, em relação à demanda e essa necessidade do Estado e não conseguem encontrar. Mas, ao mesmo tempo, para esse vereador que está ali, que ele está retroalimentando essa proximidade dependente do cidadão a ele está olhando para a próxima eleição. Ele está entendendo que ele está mantendo uma relação próxima com esse eleitor que vai ajudar ele a se reeleger. Então, isso eu acho que é o exemplo mais básico que a gente tem do que é esse estado de compadrio, do que é esse fisiologismo, clientelismo que existe no nível mais simples, né? E daí a gente pode subir para outros níveis, como a troca de favores em eleições. Então, eu te ajudo, você elege, você contrata pessoas da minha família, me dá um emprego. Então, isso é uma cultura, né? A gente não tem como não falar da cultura que precisa ser modificada para que a gente hoje, né, consiga ter políticos que tragam mais transparência, a qualidade na entrega do serviço público ser o foco dele, não essa dependência entre o cidadão e a sua atuação como político. Então, acho que esse é um exemplo mais básico, Claro, simples, assim, né? claro, que todo mundo vive, né? Todo mundo tem um desafio. Poxa, meu documento não foi liberado. Eu não consegui a gente foi para um nível mais simples, mas isso vai também no nível empresarial, muitas vezes. A gente não consegue resolver, acaba criando caminhos. E para os políticos, ou até gestores públicos, né? A gente está só falando da classe política, mas a gente tem os servidores também, que acabam criando proximidades com os eleitores, né, ou aqueles que financiam, e aí vem fraude, corrupção, todos esses atos que são frutos desse clientelismo também, né, desse fisiologismo que existe no Estado. E Venda você, de Alexandre? favor. Clientelismo é vender um favor. Eu tive aqui conversando com um senador de um dos estados aí da região Nordeste, e ele contou que o prefeito lá na base eleitoral dele tem um restaurante popular. O prefeito deixa 3 anos fechado o restaurante, e aí quando chega 3, 4 meses antes da eleição, ele abre o restaurante e dá comida de graça pro pessoal. Que loucura, hein? Aí a turma lá se alimenta, que, né, deve ser um pessoal que está passando dificuldade, vota nele, passou a eleição, fecha o restaurante de novo. E repete, a galera continua botando o O ciclo cara. da miséria, o ciclo da carência. Que Clientelismo loucura é isso. você vender favor. Então, e é um favor que ele não tem, como administrador público ou como gestor público, ele tem que atender os interesses de todos os cidadãos, por igual. Mas, quando você pega a sua caneta, seu poderzinho lá, que você deu através dos poderes que a gente dá para o Estado, e aí ele pega esse poderzinho e direciona para a turma da base eleitoral dele, esse é o clientelismo. Seja um eleitor da base dele, ou seja um cabo eleitoral, que também para eles é muito importante. Né? Eu estava falando com um secretário aí de um dos estados que estava querendo fazer um monte de melhorias. E ele escutou do chefe dele, que é o chefe de gabinete, que é o cara que responde para o governador. Então, você tem lá no estado o governador, o chefe de gabinete e os secretários. E ele escutou o seguinte: olha, esse ano, se você quer fazer um monte de melhoria, um monte de coisa boa, tal, se for custar um voto, esquece, não está aprovado. Falou essas palavras.
Então, assim, se você fizer uma melhoria que é boa para as pessoas, boa para o povo desse estado, mas que se custar um voto, não vai ser aprovado. Essa é a lógica eleitoral, a lógica clientelista. E por que isso vai custar um voto? Porque ele vai pegar um cara que é ruim, por exemplo, está lá na Secretaria de Saúde, por exemplo. Tem um gestor hospitalar que é um carniceiro, o cara não sabe o que está fazendo lá. Só que ele é cabo eleitoral de não sei quem. Às vezes o cara não entende nada de saúde, ele está numa região que ele agita os votos, tal, ele quer cargo. Então e aí ele coloca um cara que é incompetente. Essa é a realidade hoje no nosso país. Coloca um cara incompetente, que não entende nada de saúde, porque ele é cabo eleitoral, porque ele vai trazer mais um monte de cupincha, vai empregar um monte de gente cabide de emprego, e na eleição eles vão trabalhar para reeleger o cara. Então, Que loucura isso. você pediu exemplos, são exemplos cabeludos. Sem E não contar é uma no- brincadeira, é gente morrendo por causa disso. Tem Sem pessoas contar morrendo. no político que, claro, depois de eleito, ele só tá pensando na reeleição ali, né? Então, São todos, né? É por isso que eu insisto tanto, Lara, que enxugar essa máquina, porque o governo não vai fazer, com raríssimas exceções, mas raríssimas, é muito raro. O governo vai fazer muito pior que uma empresa privada, cara. Vai no McDonald's pedir ele não um consegue Mac- entregar nem carta dentro do prazo, Não pô. consegue entregar carta. Você vai no McDonald's e pede um Big Mac, quanto tempo demora para chegar um Big Mac padrão lá? Minutos. 1 minuto. 1 minuto. Você pedir um papel no governo, pode levar 6 meses. Eles não conseguem, o governo é incapaz, não é que as pessoas são más, os governos não conseguem máquina, entregar, né? não conseguem Feito fazer pra não praticamente nada. funcionar. Então, o que você puder tirar das patas do governo, sempre melhor. Deixa o governo fazer só o essencial, aquilo que atende a população. Agora, fazer um monte de... Fazer buraco no petróleo, entregar carta, fazer usina siderúrgica. Não vai sair coisa ruim. Inclusive, você faz